Olá, pessoal. Meu muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui para mais uma live destinada. A gente está fazendo lives toda segunda e quarta-feira, destinada especificamente às pessoas que querem guardar dinheiro todo mês, não sabem como. Pessoas ah, que desejam ter sua segurança financeira, mas também ainda não sabem como fazê-lo. Então, a nossa ideia aqui, nessas lives que nós estamos fazendo, começamos já na semana passada, estamos fazendo hoje, vamos fazer também na semana que vem. O objetivo é empoderar você com uma educação financeira séria, em que seja possível você realmente caminhar rumo a esse estágio de segurança financeira. Fala, José, tudo bem? É assim, a nossa ideia, para você conseguir compreender de que forma, de fato, nós podemos melhorar a nossa educação financeira, nós sempre fazemos isso em todas as nossas lives, para entender de fato. Então, nós temos um ponto A aqui, que é o ponto onde a pessoa está extremamente perdida e não tem Se quando você fala, por que você não investe dinheiro? Essa é uma informação que não faz nenhum sentido para essa pessoa. A pessoa está lá, está sem condições de emocionais de pensar em cuidar das finanças, a vida está bastante confusa, outras dimensões da vida também acabam atrapalhando que essa pessoa consiga de fato cuidar das finanças pessoais. E essa pessoa está perdidinha. Guardar dinheiro não faz sentido, apesar de saber que isso é extremamente importante. Ela gostaria, mas não tem condições. Aqui do outro lado estão as pessoas que já conquistaram a segurança financeira. E esse caminho é longo, tá? Esse caminho passa por uma organização, que é a organização interna e a organização das finanças. Passa por uma etapa do planejamento, que é compreender quais são os objetivos e traçar uma meta com prazos bem definidos, valores bem definidos, com propósito bem definido. Depois a gente vai para uma etapa de investimentos, em que as pessoas vão começar a investir o seu dinheiro de uma maneira ah, inteligente, em que a pessoa cria uma autonomia financeira de tomar decisões. E a hora que está tudo certo, está organizado, planejado e tudo investido, você entra nessa etapa de segurança financeira, que não é aquele conceito, né? Nossa, agora eu sou rico, milionário. Não, é uma segurança financeira em que o dinheiro vai ser um instrumento para atingir seus objetivos e não uma fonte de problemas, tá? O dinheiro vai fazer sentido dentro da sua vida. Então é basicamente isso que a nossa ideia de educação financeira vai. É pensar no ser humano antes de pensar no dinheiro. Eu acho que esse é um grande diferencial desse método que a gente utiliza com os nossos alunos. Pois bem, e na aula de hoje nós vamos falar sobre tomadas de decisão. Como as decisões, más decisões, podem impactar negativamente na sua vida. E antes disso, eu vou falar sobre decisões de fato, deixa eu convidar você para fazer um teste. Se você estiver no Instagram, basta que você clique no link da bio, você vai conseguir fazer um teste que chama teste de eficácia financeira. Meça o seu nível de eficácia financeira, para você saber se você está aqui nesse ponto onde está tudo confuso ou se você está mais próximo ou não dessa segurança financeira que a gente tanto almeja. Se você está no YouTube, basta que você clique no link que está ali na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre decisões financeiras. Mais uma vez, né? O objetivo dessas lives é falar diretamente para quem gostaria de guardar dinheiro todo mês e aprender a ter essa segurança financeira e não consegue. E a grande questão dessa caminhada de início é que você não desista dela. Poxa, Ellison, mas assim, eu sou uma pessoa que, em geral, eu desisto de alguns planos. Vamos dar uns exemplos. Eu tentei caminhar todos os dias, até comecei bem nas primeiras semanas e desisti.
Aí eu tentei arrumar as minhas coisas, meus documentos, ou o meu quarto, ou deixar mais organizadas as minhas coisas. Comecei bem nas primeiras semanas e eu desisti. Eu comecei a fazer uma dieta e eu comecei a fazer não sei o que, passou umas semanas eu desisti. Comecei a aprender a tocar um instrumento musical ou fazer inglês, passou umas semanas eu desisti. E isso também acontece com as minhas finanças pessoais. Eu já pensei várias vezes em tomar um rumo melhor do que o que eu estou hoje e eu acabo desistindo. E o que você pode dizer, Alisson, sobre essas questões? Estou aqui te assistindo e eu gostaria de algumas dicas sobre como a gente pode fazer para não desistir dessa caminhada em que a gente sai desse ponto de total insegurança para um ponto de segurança financeira. Eu vou fazer algumas reflexões. Óbvio, a gente não tem sempre respostas para tudo, mas boas perguntas a gente sempre são bem-vindas. Primeira questão é de um autor que fala sobre o caminho do aprendizado. O caminho do aprendizado, se eu conseguir fazer um desenho aqui, né, no espaço vazio, ele vem com você tentando adquirir uma determinada habilidade, você vem, muito esforço e pouquíssimo ou nenhum progresso, até que você vem para um primeiro progresso. E aí, a partir daqui, tem um momento, esforço, para depois um novo aumento. Então, o caminho do aprendizado ele não é linear, né? Ele não é constantemente percebido com aumentos daquela habilidade que você deseja adquirir. E a esses momentos em que a gente se esforça e não vê nenhum avanço, esse autor ele denomina isso de platô. Então imagine, você já possivelmente tentou aprender algum tipo de habilidade, um instrumento musical, por exemplo, eu acho que é bastante significativo disso. Você pega, você cria, começa a aprender um instrumento musical e você treina e passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana e parece que você não saiu do lugar. E se você não se acostumar com esses platôs, que são momentos em que a gente precisa se dedicar e não consegue ver um aumento razoável da sua habilidade, há uma grande chance de desistirmos. Então, precisamos aprender a conviver com esses platôs. Eles fazem parte, tá? O platô faz parte dessa caminhada. Você não vai amanhã, em 7 dias, em 15 dias, mudar suas finanças pessoais, em que você vai adquirir essa segurança financeira. Você não vai conseguir o corpo perfeito, a saúde perfeita, a inteligência perfeita de uma hora para outra. Você não aprende a tocar violão em 7 dias, nem inglês, tá? E nem fica fortão em pouco tempo. A gente tenta buscar soluções para tudo, mas elas não existem. Então, precisamos aprender a conviver com o platô. Se eu for comprar a ideia de que eu preciso mudar a minha situação financeira, vai ser necessário que eu respeite esses platôs que a vida me impõe, tá? Esse caminho do aprendizado em que eu vou aprendendo, mas eu preciso conviver com esses platôs. Uma outra reflexão com relação a não desistir da caminhada da educação financeira antes que a gente entre na questão das tomadas de decisão. Uma outra questão que eu vou falar de um outro autor aí, que é o que ele chama de homeostase social. Esse conceito de homeostase social é o seguinte: homeostase é um conceito lá que os organismos vivos, eu não vou entrar nisso, que também não sou especialista nesse tipo de assunto, mas assim, homeostase é um conceito, acho que biológico, em que organismos tendem a ficar em equilíbrio, eles tendem a resistir a ficar mudando simplesmente por essa questão da própria evolução, de preservação daquele ambiente que talvez esteja dando certo. Mas é um conceito que ele foi extrapolado para o ramo mais antropológico, sociológico, que ele fala assim: suponha que você tem uma engrenagem, uma máquina com várias engrenagens funcionando. A hora que uma engrenagem dá uma falhada, ela compromete todo o sistema.
A homeostase social significaria algo como você, por exemplo, ter uma rede de amizade e agora você vai mudar a maneira como você lida com o seu dinheiro, estabelecendo as prioridades, se controlando mais emocionalmente, e isso pode afetar de maneira aguda, acentuada, como você se relaciona com as outras pessoas. Talvez a maneira de agir incomode essas outras pessoas, a maneira de pensar, os seus novos conceitos, esses novos paradigmas podem incomodar ah, as outras pessoas. E ao incomodar as outras pessoas, há uma tentativa desse eh, sistema voltar ao equilíbrio e elas vão tentar te forçar a voltar naquele status anterior em que você não cuidava do dinheiro e não tinha esse papo para as outras pessoas enfadonho de ficar tentando planejar. Não, a vida não é assim, vai morrer com dinheiro, levar dinheiro para o caixão, e a turma vai tentar voltar, fazer com que você volte ao estado inicial. Outra reflexão, já falei então sobre os platôs desse caminho do aprendizado, falei sobre o homeostase social, que é o sistema com que você vive, pode ser dentro da sua casa, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no ambiente familiar, tentando fazer com que você volte ao estado anterior para aquele equilíbrio voltar e todo mundo se sentir confortável novamente. E uma outra coisa que eu queria deixar de sugestão para que você possa continuar nessa caminhada rumo à segurança financeira que você tanto deseja, é que você aprenda, adquira a habilidade de se colocar desafios que sejam compatíveis com a sua habilidade de realizá-los. Vou dar um exemplo aqui para você. Suponha que você fale assim: a partir de agora do próximo mês, eu vou caminhar todos os dias, eu vou me alimentar melhor, vou fazer um roteiro aí para café da manhã, almoço e janta, eu vou organizar meu quarto e eu vou parar de gastar. É possível que o desafio que você acabou de se impor, ou os desafios que você acabou de se impor, sejam muito superiores à sua capacidade de lidar com eles. E a gente chega, com bastante força de vontade, e as pesquisas sérias mostram que a força de vontade é um recurso escasso, ela acaba. E a hora que eu vou precisar de mais esforço e aquela força de vontade acabou, aquele ânimo inicial acabou, eu me sinto perdido, perdida, e começo a ver que eu não vou dar conta de tudo aquilo e eu desisto. Porque eu vou me frustrar. Eu me coloquei um desafio muito superior à minha capacidade, à minha habilidade de lidar com ele. Então tome cuidado para não se cobrar muito dentro da educação financeira, entender desse caminho, que é um passo a passo. Falei até na outra live da busca de ajuda, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu gravo vídeos, faço lives, para que você possa vir aqui me perguntar, deixar perguntas, para que eu possa clarear um pouquinho esse caminho até onde a gente vai. O próprio teste que eu deixei lá no link da bio ou na descrição para quem está assistindo pelo YouTube, ele ajuda você a fazer o diagnóstico de onde você está ao longo desse caminho para saber qual é o próximo passo a ser dado, tá? Então não se coloca um desafio muito grande, a chance de você se frustrar é enorme. Pois bem, continuando aqui, agora a gente vai entrar então diretamente no tema da aula, das más decisões financeiras. E a questão é a seguinte: Ellison, então eu quero nesse caminho sem precisar de apenas força de vontade, eu queria mais ferramentas, mais ferramental para lidar com essa situação, eu preciso disso, tá? Então eu vou te dar 2 caminhos que eles vão ser simultâneos, mas 2 questões que eu não vejo como dissociar de educação financeira, são pilares aí da educação financeira, que são hábitos e aprender a tomar decisão financeira aqui no caso, hábitos financeiros e decisões financeiras. Hábitos, nós vamos falar de uma live específica, pode consultar no nosso feed para ver lá
o cronograma das nossas lives. Hábitos basicamente, não dando muito spoiler na próxima aula, hábitos basicamente significa você executar determinada rotina sem a necessidade de força de vontade. Você faz aquilo de maneira natural. Então, você acordar e descobrir, você não fica decidindo qual pé do chinelo que você vai calçar primeiro. Você já tem lá uma rotina que você faz habitualmente e as coisas fluem. É uma maneira super inteligente que a natureza nos deu de economizar energia. Eu não preciso ficar a todo momento decidindo. Eu faço naturalmente. O problema é que, apesar de hábitos serem show, existem maus hábitos. Então você faz rotineiramente coisas sem muito pensar, mas que jogam contra as suas finanças pessoais. Por outro lado, a gente poderia então conseguir hábitos que a gente faça o que precisa ser feito, sem precisar de esforço, e aquilo contribua para a educação financeira. Então, a gente vai falar numa live específica sobre essa questão dos hábitos financeiros. Mas a aula de hoje é sobre decisões, sobre tomadas de decisão. Se alguém gosta desse tipo de assunto, queria sugerir algumas leituras aí, tá? Que não são muito acadêmicas, que falam sobre decisões, como nossa mente funciona, sobre até essas questões de marketing, tudo que envolve essa questão financeira. Tem um livro aqui, o Gorila Invisível, do Chabris e do Simons, muito bacana, indico a leitura para quem quiser compreender essa questão nossa de tomada de decisão com base na intuição. Tem um outro livro aqui que tem uma outra pegada agora, né, de como a gente pode ser persuadido, principalmente no marketing, né? Eu muito utilizado isso aqui em marketing, tanto digital como não, do Cialdini, falando sobre como que a gente pode ser persuadido. Isso numa relação comercial significa a gente dizer sim a uma questão que não necessariamente, se nós pensássemos de maneira mais racional, talvez não consumíssemos aquilo lá. E as pessoas hoje estão se evoluindo muito, cada vez mais, nessa arte do convencimento. Um outro livro que eu também acho muito bacana, do Ariely, esse aqui, ó, Previsivelmente Irracional, super bacana também para entender essa maneira como a gente decide. Esse mais academicão aqui, que fala sobre processo decisório, do Basserman, né? Muito legal também, ele traz muita essa discussão de como a gente pode tomar decisões mais racionais e menos intuitivas ou emocionais. E a Bíblia, né? O Rápido e Devagar, do Kahneman, né? Esse livro também esse é de cair o queixo, né? Muito mais grosso, mais do papo aí da brincadeira de tomadas de decisão, de finanças comportamentais, ok? Então, o que eu tô falando aqui para vocês, pessoal, e tem mais livros aqui em casa, mas esses são os tops. A ideia é passar para vocês conteúdo bacana, né? Conteúdo que tenha realmente algum tipo de relevância, que tenha base científica e não um achismo. Então, vocês veem que galera possui um monte de seguidores aí, ficar fazendo dancinha, ou ficar falando que vai te deixar rico ou rica de dinheiro. E aqui a gente vai devagarzinho sempre, conta aí sempre com você, poder divulgar esse nosso perfil, para que as pessoas realmente possam ter acesso a um tipo de educação financeira que faça mais sentido, que coloque o ser humano na frente do dinheiro. Então, falando sobre decisões financeiras, a primeira coisa que eu queria falar para você que está aí me assistindo é a seguinte. A teoria de análise de decisão, a ideia de estudarmos decisões financeiras, ela obviamente não é uma ciência exata, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Para quem está me assistindo aí, se quiser participar, eu ficaria muito feliz. Então, eu vou fazer uma pergunta, que é a seguinte. Suponha que eu pegue um dado
dado, igual de jogar ludo, assim, né? Jogar jogo. Eu tenho um dado de 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu quero fazer uma aposta com você. Eu aposto que vai dar número 1. Se não der o número 1, você ganha R$ 10. Se der o número 1, eu ganho R$ 10. Então eu dou R$ 10, você dá R$ 10, eu jogo o dado. Se der 1, eu levo o R$ 10 seu. Se não der 1, você leva os meus R$ 10. Coloque aí, seja no YouTube ou no Instagram, se você aceitaria esse jogo. Você jogaria esse jogo comigo? Eu 10, você 10, um dado de 6 faces, eu jogo. Eu aposto no número 1 e você aposta que não vai dar 1. E o valor que der, a gente vai. Se der 1, eu pego os R$ 10. Se der qualquer outro número, você pega os 10. Qual que é a ideia desse joguinho aqui? Nós conseguirmos mostrar, né? Escreve aí se você e deixa nos comentários quem assistir depois do gravado também. Se você conseguir, a ideia que nós estamos querendo por detrás é a seguinte: nem toda boa decisão vai levar a um bom resultado. Então é isso que faz dessas questões de tomada de decisão financeira uma ciência não exata, tá? Lá o Manuel colocou que faria a aposta. E por quê, né, Manuel? Porque a sua chance de ganhar é de 5 em 6, enquanto a minha chance de ganhar é 1 em 6. Ou seja, a probabilidade de você ganhar esse jogo é muito maior do que a minha probabilidade. É 1/6 contra 5/6. Uma chance em 6 contra 5 chances em 6. Porém, há a possibilidade de 1/6 de eu jogar essa moeda e dar 1. Tá? Existe essa possibilidade. Ou seja, você aí, como o Manuel, que escolheu fazer essa aposta, e fazer a aposta era uma boa decisão, porque você estava jogando com a probabilidade muito maior do que a minha de ganhar, mas existe a possibilidade de, mesmo tendo tomado uma boa decisão, nós saímos com um mau resultado. Da mesma forma tem a mim, né? Eu tomei uma péssima decisão de aceitar esse jogo e tive um bom resultado. Perceba que dentro dessas questões de análise de decisão, como existe incerteza, como existe essa questão do risco envolvido, nem sempre uma boa tomada de decisão vai levar a um bom resultado. Mas preste atenção. Se você pensar, né, que vai falar assim, então beleza, Hélio, você ganhou a primeira, na hipótese de ter dado 1. Vamos jogar mais 10. Você percebe que a minha chance de ganhar, de sair com mais dinheiro que você, vai se reduzir a próximo de 0. Vai ser muito difícil. Existe uma probabilidade muito pequena de que em 10 jogadas dê mais número 1 do que os outros. Ainda existe a possibilidade, mas se eu pensar em 100 jogadas, dá mais de 51, a chance diminui muito, 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 muito. Se for 1000 jogadas, aí a gente está quase próximo de 0 de conseguir dar 500 uns, ou mais de 500 uns nesse jogo. Então, a nossa ideia de melhorar as tomadas de decisões financeiras dentro de um ambiente de incerteza, quando eu vou investir dinheiro, eu estou assumindo riscos, eu tenho que saber lidar com isso. A ideia de tomar boas decisões é que ao fazer isso ao longo da vida, a probabilidade, a chance de você obter bons resultados aumenta. Simples assim. Nada teórico e muito prático. Você, a refinar as suas decisões, você aumenta a probabilidade e a chance de acertar, que é o que dá para a gente fazer. Tá? Por que você, né, não sei se você faz isso, mas por que muitas pessoas tentam se alimentar melhor, tentam fazer exercício físico? Para aumentar a probabilidade que se viva mais ou com melhor qualidade de vida. Não há certezas, tá?
Então, dentro desse contexto de educação financeira, é bacana que a gente não vai trazer uma solução, fórmula mágica, simplesmente porque ela não existe. O que nós estamos trazendo aqui é de que forma eu posso decidir melhor, né? Más decisões podem e trazem muito sofrimento, muita angústia. E o que eu acho mais triste, muitas vezes as decisões que trazem sofrimento às pessoas não é percebida pela pessoa que tomou a decisão que essa consequência ruim veio dessa falha dentro do processo decisório. Pesado, né? A pessoa não se encontra. Mas o que eu estou fazendo de errado? São suas decisões que estão sendo mal feitas. Você não está decidindo bem e está sofrendo. O dinheiro está te trazendo angústia. O dinheiro está te trazendo coisas que são o oposto ao que a gente está tratando aqui sobre educação financeira, segurança financeira, sobre tranquilidade, sobre bem-estar, sobre a possibilidade do dinheiro ser uma ferramenta, um instrumento para permitir que você seja uma pessoa mais rica, no sentido de dar valor para as coisas que realmente possuem a relevância que você dá a elas. Ok? Então, assim, precisamos tratar esse processo decisório de uma maneira não exata, mas não podemos jogar fora de que esse processo decisório é fundamental para o nosso bem-estar enquanto ser humano, porque a falta de dinheiro ou o dinheiro visto de uma forma muito confusa traz, sim, sofrimento às pessoas. Tá ok? Pois bem, então a pergunta é, né? Como que a gente consegue lidar com essa questão de tomar boas decisões? Fórmula mágica a gente sabe que não tem, e o que a gente vai aqui trazer algumas perguntas legais, umas reflexões legais. Então, o que eu quero dizer para vocês de uma maneira bastante simples é que o que eu ensino para os meus alunos é que nós temos também duas questões. Então, vamos recordar, só para a gente fazer uma. Quero seguir um caminho de educação financeira. Muitas vezes eu desisto na parte do processo, em partes desse processo. Posso desistir por não respeitar os platôs. Posso desistir porque as pessoas com as quais eu convivo tentam me puxar para o sistema, que é a tal da homeostase social, que a gente já falou também nesse vídeo, no início. Eu posso colocar um desafio muito superior à minha capacidade de lidar com eles. E para conseguir fazer essa caminhada da melhor maneira possível, eu preciso ter bons hábitos e aprender a tomar decisões. Hábitos e decisões financeiras. Hábitos a gente vai ver em outra live. Decisões financeiras, o que eu estou falando até agora é que nem toda decisão, boa decisão, traz um bom resultado, mas tomar boas decisões aumenta a probabilidade de você acertar em relação às suas finanças. E como que eu faço para refinar as minhas tomadas de decisão? É esse o ponto que a gente chegou, que eu fiz esse fio didático para você compreender perfeitamente como está tudo funcionando. Basicamente, eu gostaria de falar para você como que eu refino as minhas tomadas de decisão. É aprender as regras do jogo do mercado financeiro. Eu preciso ter noções básicas de finanças. Não ser contador, economista, administrador. Não há essa necessidade. Mas eu preciso ter noções básicas. Principalmente quando eu vou me meter em algum lugar que eu ainda não conheço. Eu faço um consórcio, faço um financiamento, faço isso, faço aquilo, compro esse carro, não compro. Quando as decisões financeiras forem mais complicadas, respira e vai entender aquilo. Senão você pode colher muitos frutos ruins da consequência de uma má decisão financeira. Precisa da parte técnica. Precisa buscar ajuda quando a gente não consegue. Eu preciso ter esse tempo. Não dá para decidir de sopetão. Não dá para acreditar que vai acabar aquela oferta, que a minha oportunidade é só agora. Ai, meu Deus, eu vou perder. Desencana. Não é assim que a gente faz. Tá? E uma outra parte, além do conhecimento, é o próprio controle emocional. De saber lidar com muitas coisas. De saber lidar com a restrição. Não dá para ter tudo que eu quero. Saber lidar com o marketing, com as influências, com a mídia, nos bombardeando, nos dando a sensação de que
felicidade e ou riqueza está no consumo exagerado. A gente precisa rever essas coisas, precisa ter esse controle, que é o que a gente chama, dentro do nosso caminho do aprendizado, que é o autoconhecimento, que traz esse autocontrole, que traz essa leitura e esse olhar para dentro de si, para que você possa, na verdade, ter um propósito realmente genuíno e verdadeiro para cuidar das suas finanças e isso fazer sentido. E a hora que as coisas fazem sentido, tudo mais fica mais fácil. A hora que as coisas fazem sentido, eu consigo aí sim colocar bons hábitos e aprender a tomar decisões que estão alinhadas àquilo que eu acredito, àquilo que eu quero, àquilo que eu escolhi para mim, ao meu propósito. Tá ok? Bom, então assim, educação financeira de alto nível, que é o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, explicar para vocês que estão aí me assistindo, ele vem desse autoconhecimento, desse controle, desse olhar para si, esse controle emocional, de entender, estabelecer as prioridades, de conviver com restrição, e vem também de uma parte de conhecimento técnico, que eu preciso lidar com aquilo, que é um exemplo claro, tá? Financiamento de imóvel. Você comprar a sua primeira casa própria. Ellison, você acha que financiar imóvel é ruim? Não, não acho. Ellison, você é contra quem financia? Acha que aluguel é melhor do que financiamento? Isso não é uma resposta única, tá? As questões precisam ser analisadas de uma maneira ampla e tal. Mas eu quero pegar apenas, pensar alguns elementos dessa questão do processo decisório. Vamos tentar pensar de uma maneira, digamos, racional, o processo de decisão. Compro uma casa financiada ou não compro? Tá? Como que as pessoas decidem? Eu vou falar de um lado de como eu acho que deveria. Bom, vamos falar do jeito que eu vejo muitas pessoas decidindo. Nós falamos numa live, dá uma assistida na live dos 3Ps que você não pode perder. Tá lá no nosso feed, tá aqui também no YouTube para quem estiver assistindo. Tem uma coisa que chama paradigma financeiro. E um paradigma financeiro é que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Não vai dar para a gente ficar explicando tintim por tintim, por que não? Mas aluguel pode sim, isso não é uma opinião minha, isso é a matemática, as finanças. Em algumas circunstâncias, o aluguel pode sim fazer parte da sua estratégia. Isso é um fato, tá? Então, esses paradigmas pode lhe fazer tomar uma decisão ruim. Pode ser que naquele momento, continuar no aluguel para continuar guardando mais dinheiro para depois comprar uma casa, alguma coisa desse tipo, possa fazer um grande sentido e pode até ser a melhor decisão. Mas o paradigma e o modelinho que você comprou de algum lugar, né, principalmente de quem vende imóvel, vai lhe fazer talvez tomar uma decisão que não é tão boa. Então, tomar a decisão de milhares de reais baseado que aluguel é jogar dinheiro fora, pode te levar a decisões muito ruins, tá ok? Outra questão que muitas pessoas também acabam financiando a casa, né? Que não estou falando, mais uma vez, estou falando que financiar a casa é ruim, mas de que maneira decide? Num momento assim de muita paixão e alegria, felicidade, alguma coisa assim, casou, não sei o quê, muitos sonhos, e a pessoa vai lá, muitos sonhos, e senta na frente da pessoa que vende os financiamentos. Isso é uma presa fácil. E aí a pessoa começa já a mostrar e começa a falar sobre como vai ser sua vida, não sei o que esse imóvel, o imóvel sempre valoriza, e começa a utilizar de vários que eles chamam de gatilhos mentais para ir tirando as objeções, né? E você poder fechar aquele financiamento. A pessoa termina aquele processo e faz o financiamento com clareza de que acertou. É hora que ela vai perguntar para outras pessoas, as pessoas, vai, eu comprei assim também, é assim mesmo, de dar um jeitinho, depois paga.
e não vê qual é o tipo de amortização que é, tabela price ou tabela saque, de que forma se dão os reajustes dos valores das parcelas. Tem muita gente que sofre depois de 2 ou 3 anos. Se alguém já passou por isso, pode comentar aqui. Paga, paga, paga. Daí a pessoa fala assim, olha, eu devia 300 mil, já paguei 20 parcelas de 3 mil, inventei um valor agora, isso dá 60 mil e minha dívida só caiu 10. O banco está me roubando. Tá? Não entendeu o que fez. É assim. Tá? Mas é óbvio que o vendedor ele não vai ficar te explicando juros, não sei o que. Isso faz parte nenhuma de um processo de venda. Você vai colocar mais objeções quando, na verdade, ele quer tirar as objeções para que você diga sim. Né? Ó, aqui, ó. Então, mas esse que eu queria mostrar. Esse aqui, ó. Poder da persuasão. Tá? Tirar objeções para que você diga sim no final. Isso é persuadir. Eu quero te persuadir, eu quero que você no final diga sim. Tá ok? E é esse o poder. Eu não posso ficar criando muitos problemas na sua cabeça. Eu tenho que eliminar qualquer tipo de objeção que você tem. Ah, mas será? Não, não tem problema. Ah, mas isso? Não, também não. Ah, mas é assim? Não, não, não. Coloco só coisas boas e eu vou lá e fecho o financiamento. Então, o que eu estou falando é, financiar o imóvel não é necessariamente ruim? Não, de maneira nenhuma. O que pode ser ruim é o processo de tomada de decisão. E se esse processo é mal feito, a probabilidade de dar errado lá na frente é grande. Ou de haver enormes frustrações lá na frente, de você achar que minha dívida vai ser impagável porque eu só pago juros, juros, juros. Ou chega lá na frente, faz para 30 anos, é um casal e larga. Fica metade do imóvel, que não é de ninguém ainda, e eles vão ter que vender para pagar a resta da dívida e ficou por aquilo mesmo. Não pensa nos riscos, ou de perder o emprego, não saber se vai pagar o valor da parcela. A vida real continua e o processo de decisão foi tomado com base num conto de fadas. Ok? Esse processo decisório precisa ser melhor feito. Pensa num carro. Pensa num carro. Se nós fôssemos tomar decisões racionais, digamos assim, o que a gente deveria olhar para comprar um carro? Eu acho que a primeira pergunta é: devo ou não trocar de carro? Já é uma grande e importante pergunta. Se a resposta racional for que sim, então vamos lá, vamos pensar. Quero estabelecer um limite do quanto eu vou colocar mais nesse carro. Isso tem que ser compatível com a minha possibilidade de fazer. Se eu vou ter que financiar ou não vou ter que financiar, eu não posso decidir apenas com relação ao se a parcela cabe no bolso, porque o carro traz consigo outros elementos, como por exemplo, se eu estou com um carro mais caro, eu vou pagar um seguro maior, possivelmente, né? Provavelmente, um IPVA maior, certamente. Eu vou ter gastos com manutenção, peças, né? Mas aqui esse carro dá menos manutenção, mas em geral o carro mais caro vai ter um pneu mais caro, vai ter coisas mais caras, assim, itens mais caros, caso quebrou o espelhinho, ele vai ser muito mais caro de um carro mais caro do que de um carro mais barato, né? Faz todo sentido. Então, assim, você olhar quais vão ser os custos, quais são as reais necessidades suas e da sua família, de espaço, de modelo, quais são aqueles mais econômicos em termos de combustível que também vai poder. Mas também tem suas preferências. Eu gosto do carro cor tal, eu gosto do carro modelo assim. E você vai dentro desse monte de variáveis tentando tomar a melhor decisão para o seu caso. Você acha que é assim que as pessoas acabam comprando carro? Assim, for boa parte delas? Não. As escolhas são muito emocionais, são muito desvinculadas disso que a gente está falando de racionalidade. As pessoas vão por caminhos diferentes, até a maneira pela qual o vendedor conduz essa venda influencia sobremaneira. Eu fiquei com dó, ele me tratou tão bem, parece que você não comprou o carro com ele, eu estou devendo agora, né? Esse sentimento de gratidão, de recíproco, gatilhos mentais, tá aqui, ó. A turma usa mesmo, tá? Você consegue alguns sims antes da pessoa falar o último sim, nem que seja um simples café. Você começar, por exemplo, a falar que gosta das mesmas coisas, gosta de
pescar, gosto de novela, gosto do mesmo time que você. Você vai criando essas conexões para que a pessoa fique mais propensa a dizer sim, mesmo que a decisão daquele carro que ele compre não seja melhor, se a análise fosse, o processo decisório fosse mais para próximo do racional do que pelo emocional, do que por algum tipo de intuição. Tá ok? Então, é possível, sim, né, com treinamento, com desenvolvimento de ferramentas, desenvolvimento de habilidades, decidir melhor. E a base está onde? Está no conhecimento financeiro, estudar aquilo quando valer muita grana e as consequências financeiras forem importantes. Eu preciso me debruçar, pedir ajuda, estudar. E está na parte do controle emocional e de conseguir me conter para que eu realmente permita o florescimento aí de um pensamento mais lógico quando nós estamos tratando de uma decisão financeira que possa causar consequências relevantes no futuro, tá? Isso é extremamente importante para um processo decisório. Pense bem, se eu conseguir ter bons hábitos, que é fazer o que é certo, sem precisar me esforçar, e quando eu precisar decidir, eu decido bem, a chance de você caminhar passos largos dentro dessa caminhada financeira é enorme. Você aumenta essa probabilidade, você começa a verificar que os efeitos estão realmente surtindo aí na sua vida. Tá ok? Se alguém do ao vivo tiver uma pergunta, eu acho que a hora é agora. Eu queria convidar mais uma vez vocês do YouTube ou do Instagram a clicar no link da bio ou no link que eu estou deixando na descrição do YouTube para fazer o seu teste do nível de eficácia financeiro, para saber aonde você está nesse caminho, e aí vai assistindo as nossas lives e vai falando, puxa, essas coisas realmente fazem sentido, né? Eu preciso começar a colocar dentro do meu dia a dia, da minha vida, essa educação financeira que vai ser tão útil para mim, para a minha vida, para a vida das pessoas ao meu redor, da minha família, e para o eu de hoje e o eu do futuro, porque também não vai importar guardar muito dinheiro lá na frente se a caminhada foi desgastante e se você não focou nas verdadeiras riquezas, que obviamente você sabe, vão muito além do dinheiro, vão muito além do consumo. Tá ok? Queria agradecer então a quem assistiu essa nossa live, a quem pôde participar, tanto pelo YouTube quanto pelo Insta. Agradeço demais, gostaria aí que vocês deixassem depois os seus comentários, perguntas, sugestões de pautas, tá? Para que nos próximos vídeos a gente possa também citar aí o nome de vocês e trazer conteúdos cada vez mais relevantes. Então, um forte abraço a todos vocês. Eu vou finalizar aqui tanto no YouTube quanto no Insta. Um abração.